Você já sentiu que quanto mais você cresce espiritualmente, mentalmente, quando você começa a evoluir, parece que tem alguma coisa que tá te puxando para baixo? Você já teve uma sensação de que quanto mais você tá se tornando uma pessoa melhor para você, parece que as pessoas no seu entorno começam a ter raiva de você, ficar magoados, ficam chateados com o seu crescimento, com a sua evolução e não torce para você? Bem, isso tudo, gente, tem uma grande explicação. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a transição planetária de 2026. Bem, eu estou tentando trazer esse assunto de uma forma simplória para que você possa fazer os seus estudos, a sua análise e trazer um pouco da minha história para que você também tenha a oportunidade de criar partindo da sua própria história. O que é essa transição planetária? Né? É uma transformação que ocorre dentro do coletivo, as formas de pensamento, as atitudes. Então, imagina só que lá atrás, né, há 500 anos atrás, até 100 anos atrás, as pessoas não tinham a tecnologia que tem hoje, elas não tinham acesso à internet, elas não tinham a mesma consciência que a gente está tendo agora. E a transição planetária é um processo de aceleração desses pensamentos. Então a gente recebe muita informação de outras consciências, de outros seres que vão trazendo aquilo que a gente está preparado para esse marco. E dentro dessas consciências a gente tem um ajuste energético. E esse ajuste energético ele mexe com todo o planeta, com todas as pessoas do planeta. Então, por que é tão importante, né, eu estudar autoconhecimento, eu entender como que eu funciono, como que o planeta funciona, por que existe a astrologia, né? Por que existe o estudo da numerologia? Por que é tão importante você entender isso? Porque tudo, em cada um dos movimentos do planeta, no número tem um movimento, tem uma energia. Na astrologia tem um movimento, tem uma energia. Então, o que acontece nesse movimento da transição? É toda a ciência, junto com a astrologia, junto com a espiritualidade, se unificando para grandes descobertas. Então, hoje eu tô aqui agora, dia 24/2, às 17h37, gravando esse vídeo para você. Porém, nesse mesmo horário, nesse mesmo minuto, estão acontecendo várias outras coisas em outros lugares do mundo. Então eu não tô vendo o que tá acontecendo na mente de várias pessoas, mas estão acontecendo várias criações, várias evoluções. Né? Assim como tem pessoas pensando positivo, criando coisas incríveis, tem pessoas pensando ao contrário, negativo, né? Pessoas passando por movimentos de cura. E muitos de nós somos convidados a olhar para nossas profundidades, tá? Um dos movimentos que acontece aqui dentro dessa era é uma aceleração. Então, assim, se eu estou ganhando consciência, isso vai fazendo com que todas as pessoas ao meu entorno também ganhem essa consciência, também comecem a acelerar esses pensamentos, esses níveis. Por quê? Porque nós estamos aqui na matéria. Então aqui é considerado a terceira dimensão. É onde eu experiencio as coisas que eu penso mentalmente, né? Então eu pensei em algo, eu criei esse algo no meu mental e eu materializo isso aqui dentro da matéria. Então tudo que eu tô presenciando e que eu estou experienciando, eu vou trazendo isso de alguma forma para o mundo, né? Eu tô trazendo, olha, eu consegui conquistar comida, alimentação, carro, casa, apartamento. Aqui é essa experiência, porém você não vive só essa experiência. As suas principais experiências, elas são vivenciadas em outras dimensões. Então, existe partes de você dentro dessa transição em outras dimensões trabalhando para que tudo aconteça. Você não tá só aqui, você não é só restrito, não é só um pedacinho de você aqui. Isso que você tá vendo aqui agora é a nossa parte física, porém a gente tem as nossas outras partes que se comunicam, tá? E dentro dessa transição a gente vai ter agora, né, Saturno e Netuno vai entrar em Áries.
Então, quando esse alinhamento acontece, o que acontece? Começa a ter um fim dos ciclos profundos de ilusão dentro do planeta. Então, as pessoas deixam de ficar na ilusão para elas poderem entrar mais na autenticidade, na verdade delas. E mexer em tudo isso mexe no que está adormecido, no que é profundo dentro de você. Então, imagina que você teve um modo de você viver a vida toda acreditando que era só aquela verdade. E aí você tá evoluindo, você tá crescendo e vai vindo à tona informações que estavam ocultas dentro de você, tá? E aí, como que isso todos os seus traumas quando você era pequeno, né? Todos os padrões que a sua família sustentou, que você sustentou, as dinâmicas da sua família, tudo ele vai sendo convidado a ser visto, para que você libere essa energia que fica presa dentro de você. E esse tipo de energia, ele densifica o campo. Ele densifica o seu campo, ele densifica o seu entorno. E quando eu começo a expressar a minha verdadeira autenticidade, quando eu vou abrindo esses véus, eu deixo de ser essa pessoa tão densa. Eu começo essas partículas que eu sou feita, ela começa a desmaterializar. Eu começo a perceber as levezas que existem dentro de mim, e aí você começa a expandir a sua consciência, tá? Então, eu tô trazendo isso para vocês de uma forma profunda, para que você entenda que a transição é algo que você não consegue evitar. O seu sistema familiar, você, os seus amigos, ninguém consegue evitar. E assim, a gente tem algumas crenças, né? E baseado nessas crenças, as pessoas começam a sentir muita raiva, muito ódio, elas começam a expressar mais esse masculino delas ferido. Por quê? Porque elas não sabem lidar com essas emoções e muitas das vezes começam a achar que tá acontecendo uma transformação, tá tudo cheio de demônio, né? Começa já a associar o carnaval com tudo aquilo que elas acreditam ser verdade. E a grande realidade é que são emoções, sentimentos que foram adormecidos e que as pessoas não quiseram ver. Então, trauma, padrão, coisas que aconteceram lá atrás que as pessoas carregam e que não dá mais para carregar isso dentro desse processo evolutivo planetário, tá? Então, hoje eu tô trazendo essas consciências para vocês e eu tô lendo um pouquinho aqui do meu roteiro para mim não sair, tá? Conforme vocês podem ver, eu tô trazendo muita informação do narcisismo e trazendo consciência também da minha família, da minha vida, das coisas que eu vivi. Então, eu quero trazer para vocês de uma forma para que você assista isso daqui e que você também possa ter uma nova visão, que às vezes as pessoas falam de uma forma onde ela te assusta, ela faz você pensar que é uma coisa de outro mundo, de outro planeta, que vai acabar o mundo, que vai ter guerra, né? Então as pessoas, elas por não interpretar as energias, por elas não estudarem, por elas não entenderem essa profundidade, elas criam todo esse campo, esse embaraço, e a grande realidade é que a espiritualidade, né, tudo tá se unificando. Então, assim, a ciência, a espiritualidade, a astrologia, numerologia, tudo é muito importante, né? Não existe um pecado você estudar sobre isso, você fazer leitura sobre livro, ter um entendimento, uma compreensão melhor de como você funciona, qual é o número que você funciona, né? Quando você nasceu, estava sendo regido por um número e você carrega essa energia dentro de você, tá? No dia a dia, no decorrer dos anos, tudo que tem acontecido de transformação na sua vida, você carrega isso na sua biologia humana. E quando eu entendo isso, eu vou tornando o meu campo menos densificado. Eu começo a soltar mais as partículas que eu sou formado, os elétrons, né? E eu vou soltando isso e eu consigo me abrir mais para entrar no flow do universo, no entendimento exatamente do que o universo está tentando comunicar
pro meu corpo. Então, quando eu falo para você assim, olha, tá tendo um campo de batalha do despertar, é exatamente isso. As pessoas estão sentindo uma raiva, estão sentindo um medo. Por quê? Porque isso precisa de ser visto. E tudo que eu vejo, quando eu entendo o que está acontecendo comigo, esse tipo de energia, ela perde a força. Ela não ganha mais força sobre as coisas que eu preciso viver, tá? Então, eu quero aproveitar para trazer sobre o narcisismo familiar, né? E quando que a sua família, ela pode também prejudicar esse seu processo dentro do despertar. Então, o narcisismo não é só aquela pessoa que fica, né, no espelho, olhando que ela é bonita, ou feia, ou grande, ou pequena. Não é só isso, tá? Ela é um padrão energético e isso tá ligado, né? O padrão energético tanto com você quanto todo o seu sistema familiar. Então, todas as pessoas têm um lado narcísico que precisa de ser visto, avaliado, e inclusive é um dos processos que toda pessoa no despertar espiritual ela vai passar. Não tem como ela fugir desse processo narcísico familiar e narcísico dela mesmo, tá? Tem muita gente que lá fora fica falando sobre o narcisismo, de relações tóxicas, abusivas, mas esquecem de a principal análise que todos têm essa força dentro de si para ser vista, ok? Então aqui a gente imagina que quantos sistemas familiares nós estamos encarnados hoje, quantas famílias hoje a gente tem aí com transtornos de personalidade, né, que tem psicopatia, que tem narcisismo, que tem esquizofrenia, vários outros problemas que eles ocultam, eles não estudam, eles não entendem e muitos até mesmo adoecem, param em hospitais por não compreender essa energia dentro de si. A doença, a finalidade da doença é sempre algo para te mostrar algo dentro de você. Então, nem sempre a finalidade da doença é ruim. Só que quem tá de fora e dentro dessa transição e ela não tem compreensão sobre a parte energética, ela vai achar que a doença é algo ruim. Porém, a doença só tá mostrando o que ela tem dentro dela para ser visto, para ser analisado e para ser estudado. Então, toda doença também tem uma finalidade, tá? Então, para quem quer estudar, gente, eu até tenho um livro aqui que eu vou dar uma recomendada para vocês, a Metafísica da Saúde, tá? Aqui dentro tem um estudo aqui da família Gasparetto, né? Eu gosto bastante do trabalho deles. Então, às vezes você tem alguma doença, você pode ler qual é a doença que você está vivendo e qual é a emoção que está ligada a essa doença. É bem interessante isso, eu nem tinha programado de mostrar o livro aqui para vocês, mas como eu trabalho com as terapias, quando chega alguém aqui para mim, eu sempre faço um estudo, uma análise profunda do que a pessoa tem, o que ela pode estar sentindo que tá gerando aquele problema para ela, tá? Então, para qualquer situação, eu sempre estudo a energia da pessoa. Então, aqui, quando a gente fala da transição, né? Eu tenho um sistema familiar que pode ser narcisista, várias famílias, né? O que tem dentro, o que está por trás disso aqui na transição planetária que pode estar atrapalhando, né? Que eu não estou enxergando. Então, imagina só que você, a sua família, ela tinha regras, muitas regras que não eram ditas, não eram claras, né? Então, muitas das vezes falava assim, olha, não pode mudar, você tem que sempre seguir a sequência de como o mundo funciona. Você não pode crescer, você não pode evoluir, você tem que viver baseado, de repente, só na Bíblia, não pode só estudar outros livros porque é pecado, né? Faz você olhar para aquilo que é muito redondinho, sabe? Você tem que ser aquela pessoa que a família inteira acha que tem que estar certo, entendeu? Tipo assim, olha, não se destaca, não questione as coisas. Então, tudo isso vai cansando a sua alma. Por quê? Porque nós viemos aqui no planeta Terra, gente, para vivenciar a dualidade. Então, se você não muda, se você não cresce, se você não evolui, não se destaca,
Se você é uma pessoa que não questiona, você não tá vivendo a sua autenticidade. Porque para viver a autenticidade, eu vou ter que passar por cima de tudo que me ensinaram que aquilo dali era verdade e não é. Então eu vou ter que passar por cima dessas palavras que as pessoas falaram para mim que eu não posso ser, tá? Então, dentro da família narcísica, ela vai ter essa fala, ela vai ter, sabe, essa coisa, não pode, olha, tem que estudar aqui, tem que fazer isso aqui, você tem que ser muito redondinho com as coisas que eles já estão acostumados. Ah, é porque a pessoa é ruim, não presta? Não, a gente não tá falando disso, a gente tá falando de um padrão que a gente adquiriu no decorrer da vida e que esse padrão está insustentável. E a transição planetária convida para você olhar para isso profundamente, para que você quebre esse padrão. E como que é o quebrar o padrão? Eu vou estudar, eu vou ler. Se eu não faço exercício, eu vou começar a fazer. Se eu não me alimento bem, eu vou me alimentar melhor. A minha família, ou meu pai, a minha mãe brigava, batia, traía. Eu vou ser uma pessoa diferente, eu não vou brigar, não vou bater, não vou trair. Entende? É tudo o oposto daquilo que você foi ensinado a viver. E é desafiador demais você quebrar esse padrão, você tomar essa decisão. Por quê? Porque você é feito das células, moléculas e átomos também dos seus ancestrais, de tudo aquilo que eles também viveram e que eles não foram ensinados. E que nós estamos passando por cima desses padrões, inclusive ensinando esses ancestrais que já habitam dentro de nós a viver algo diferente. Então, nós somos a geração que vai viver o extraordinário que os nossos ancestrais não conseguiram viver. Então, vocês vão ver muitas pessoas ficando ricas, milionárias, ganhando muito dinheiro, pessoas prosperando, conquistando sua casa, viajando. Vocês vão ver os mais incríveis cenários da vida de vocês, por quê? Porque esses ancestrais estão também fazendo parte da transição planetária, tá? Isso tem alguns assuntos que eles são mais profundos, eu posso trazer em outras lives, mas nessa daqui eu prefiro deixar dessa forma para você ter um pouquinho de compreensão, tá? Então aqui, quando você começa a despertar, né, e perceber quem você realmente é, a pessoa incrível que você tem uma alma, que você tem dons, habilidades, que você tem uma comunicação incrível, que você é uma pessoa incrível, inclusive. Isso acaba fazendo você recusar os papéis que não são seus. Então, às vezes o seu pai e a sua mãe criou na mente deles que você tinha que ser um filho zeloso, que cuida do irmão, dos irmãos, da mãe, sabe? E você vai quebrar o padrão. Tipo assim, olha, eu entendo que a minha mãe, por exemplo, ela sempre quis ser cuidada, né, pelos filhos, e só que dessa vez eu não vou cuidar. Eu vou passar uma outra impressão. E aí o que acontece? Esse sistema familiar entra em colapso. E o que é esse colapso, né? Eles entram numa raiva, fala que você é o louco da família, que você é egoísta, que você é uma pessoa ingrata, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, como que você percebe, né, que a sua família tá prejudicando você? Como que você começa a perceber que tem algo acontecendo dentro desse processo e você fala, nossa, eu me identifico um pouco com essa conversa, faz sentido para mim, né? Mas existe uma forma de você também perceber que, poxa, tá prejudicando sim. Existe uma fala da sua família, né? De achar que você é egoísta, que você é louco, que você é um drogado, enfim, são várias falas que eles têm. Eu, por exemplo, no meu processo de transição, eu utilizo uma medicina sagrada, que é a medicina ayahuasca, que é um processo de expansão para mim. Então, a ayahuasca, gente, ela limpa, ela trabalha o meu feminino, o meu masculino, e além de ela limpar, ela vai trazer clarezas para mim de coisas que tá no meu oculto. Então, eu sou uma mulher que eu tenho muita coisa no meu feminino, eu venho para quebrar esses padrões mesmo, trazer uma mudança muito grande para o meu sistema familiar, e eu uso medicinas para poder me ajudar a enxergar.
Às vezes a gente sentar sem nenhuma medicina, sabe? Sentar, vou meditar, vou ficar em silêncio, pode ser um desafio para quem já viveu essa parte do transtorno narcisista, tá? Para essas pessoas que teve problemas com o sistema familiar, às vezes a gente vai achar alguma ferramenta. Então, eu conheço pessoas que usam como ferramenta o rapé, tem pessoas que usam o cacau, tem pessoas que usam a ayahuasca, tem pessoas que faz da forma que ela acha que é bom para ela, que é verdade para ela, tá? Então, eu achei como ferramenta a medicina sagrada. Eu gosto da medicina, eu também tenho muitas lições com a medicina, eu vou trazer em outros vídeos para vocês isso, mas aqui para mim, conforme eu fui usando a medicina, eu fui despindo, né, esse lado interno meu, esse meu feminino. E conforme eu fui abrindo esse feminino, eu não permiti mais que as pessoas fizessem comigo como se eu fosse um boneco, né? Ah, faz o que quer, né? Então, a grande realidade é que você se torna uma nova pessoa quando você tá passando por esse processo de despertar. Então, imagina só que às vezes você chega perto da sua mãe, do seu pai, né? Como que você percebe, tá? Que tá te prejudicando e que a sua família pode estar, assim, fazendo alguma sabotagem com você. Imagina que toda vez que você vai falar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com a sua família, você se sente pequeno quando você vai conversar com eles. É como se você não pudesse se abrir, como se você não pudesse contar com eles, como se sua autenticidade incomodasse ele. Então, quando você tem uma conquista, a sua conquista ela é comemorada, as pessoas ficam felizes com a sua conquista, ou elas são ignoradas. Eles fazem desdém, faz piada, sabe? Fica te olhando com um olhar estranho, falando que você é metido, que você mudou muito. Você sente culpa quando você coloca limite nas pessoas? Né? Olha, eu preciso de ficar uma semana em casa, eu preciso estudar, preciso de ler e eu não vou atender telefone, por exemplo. É um limite que eu tô colocando. E isso não significa que você é metido, ignorante. Eu tô precisando de um tempo para mim fazer a minha leitura, porque eu quero me conectar com Deus, eu quero tomar uma ayahuasca e eu preciso de ficar sozinho, né? E aí isso, a sua família começa a achar que você tá excluindo, tá separando, e a grande realidade é que você só tá comunicando que você vai passar um tempo sem estar com a sua família porque você tá trabalhando algo internamente com você, tá? Outra coisa, na sua família você percebe que sempre tem alguém que é o centro da atenção? E quando você tá brilhando, sabe? Quando você tá comunicando, que você tá feliz, que você, por exemplo, eu comprei um carro, eu tô mega feliz, eu tô conquistando as minhas coisas, e a pessoa parece que se apaga, fica triste, começa a adoecer, ter problemas, ela fica tensa, nervosa porque você tá conquistando alguma coisa. Então, se você disse sim para alguma dessas perguntas, você tá com certeza passando sim por algum episódio onde a sua família pode estar te prejudicando, tá? E aí, como que eu faço para poder limpar isso? Como que eu faço para poder tirar toda essa interferência? Existe um processo que eu vou ensinar aqui para vocês, para ajudar vocês a dar esse passo adiante dentro do seu processo de transição, tá? Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. No meu processo, eu tinha uma página. Então, eu tava ali todo dia fazendo vídeo, contando para as pessoas. Eu tava super empolgada, entusiasmada, as coisas estavam dando certo para mim. E de repente as pessoas começaram a me criticar muito, a falar mal, a me diminuir, a minimizar. E eu estava totalmente empolgada, eu estava feliz com aquilo que eu estava fazendo e eu estava tendo uma entrega que eu considero no meu coração que estava correta, que o meu trabalho de expansão é um trabalho onde eu não tô tentando ser melhor que as pessoas que me assistem, né? Eu só quero contribuir. Eu quero inclusive dividir com você isso que eu tô aprendendo para que você possa também crescer, evoluir, porque quanto mais as pessoas assistem isso
elas também vão crescer, elas também vão se tornar alguém melhor. E eu comecei fazendo isso na minha página com a minha família. Só que assim, eu não conseguia enxergar que a minha família seria capaz de ficar me atacando com veneno, sabe? Jogando praga, fazendo coisas que eu não esperava. Então, de certa forma, isso me trouxe muito sofrimento, tá? E aí eu decidi parar aquela página, eu decidi realmente não compartilhar mais, porque eu entendi que o processo de amadurecimento, ele é individual, o processo também de expansão, ele é individual, e como a minha família tem essa questão do transtorno de personalidade, eu escolhi não estar mais nessa página, porque é a mesma coisa de você entregar pérolas aos porcos. Entendeu? Tipo, você tá entregando o seu dom, tá entregando a sua habilidade, e aquela pessoa, ela não tá crescendo. Ela resiste a esse crescimento. Em vez de ela entender que o que eu tô trazendo aqui é para iluminar ela, para trazer luz, para fazer ela estudar, para ela poder olhar que tem alguma coisa diferente acontecendo, acaba sendo algo que cria uma resistência interna, entendeu? Eles começam a olhar pra você e começam a falar, ah, tá metida, ah, tá convencida, começa a jogar os veneninhos, né? E não é isso, não é porque você tá metido, não é porque você é convencido, simplesmente porque você tá tentando ajudar na transição planetária. Então, a sua família, ela vai resistir ao seu crescimento. Eles, em vez de eles ajudar você a crescer e eles falarem para você seguir adiante, principalmente as famílias narcisistas, elas vão resistir. E essa resistência é algo que você não consegue mudar. Por quê? Porque tá ali arraigado no ego. A pessoa construiu o ego dela com aquela verdade. Então é difícil a gente diminuir, sabe? Quebrar o ego. É um trabalho bem complicado, né, gente? Já pra gente que tá mais desperto é difícil, imagine pra quem tá totalmente ali, aquelas pessoas rígidas, aquelas pessoas que não mudam mesmo, né? Então, quando você desperta, você vai quebrar contratos energéticos antigos, contratos que foram feitos por palavras, por sentimentos, por emoções. E você deixa de jogar esse papel que foi atribuído para você, do filho bonzinho, da filha boazinha, né? Você para de jogar o jogo do filho obediente, do bode expiatório, né? Do eterno cuidador, daquela pessoa que vai cuidar da mãe, do pai, que vai fazer tudo, que vai pagar a conta, que vai ser o marido da mãe, né? A filha que vai ser ali também o marido ou da mãe ou do pai, né? A esposa do pai, tá? Então, toda essa ameaça nesse equilíbrio disfuncional da sua família, eles não têm consciência, eles não sabem. Mas por você estar trabalhando isso, a sua consciência, você começa a quebrar. E aí o que acontece? Eles sentem que algo mudou. Dentro deles começa a ter uma mudança. E eles não gostam dessa mudança. Entendeu? Eles começam a sentir que depois que você começou a fazer determinado trabalho, eles começaram a sentir uns negócios estranhos. Então eles começam a desconfiar que você tá fazendo alguma coisa pra eles, né? Começam a criar coisas na cabeça deles, tá? E, gente, o amor verdadeiro, o amor real, ele nunca vai terminar assim, ele nunca vai temer, né, a sua evolução. O amor real, ele é condicional, o amor real mesmo, ele fica feliz quando você cresce, quando você evolui, quando você começa a conquistar as coisas, né? A pessoa, ela realmente fala, nossa, que delícia essa menina, né? Olha, eu gosto de ouvir ela e eu tô me sentindo muito bem. Então a pessoa, quando ela tem esse amor real, ela começa a entender. Agora a pessoa que não tá nesse amor verdadeiro, ela fica no amor do ego, ela vai se incomodar. E aí ela vai começar a te atacar. E isso gera muito o quê? Tensão, gente. Muita tensão. Por isso que na transição planetária, isso é afetado no geral, porque essa tensão, ela não fica só para mim. Por exemplo, eu estou trabalhando e gera uma tensão dentro de mim, porque eu estou trabalhando dentro de mim. Só que isso vai gerar uma tensão planetária. Porque eu não tô mudando, eu não tô transformando, eu não tô ganhando consciência. Então a minha mãe também vai, o meu irmão também vai.
E isso vai mexer dentro deles naqueles sentimentos que precisa de eles olhar também. E eles ficam com raiva, com ódio de você, porque sabe que é porque você tá fazendo alguma coisa, tá? Então você não precisa de cortar o contato com a sua família, tá? Não é sobre você, eu vou parar de falar com a minha família, eu vou ficar com raiva. Não é isso. A gente tem um momento da nossa vida que a gente fica com raiva, assim, dá vontade de mandar todo mundo para aquele lugar. Mas a intenção é fazer com que você seja um exemplo para sua família, tá? Então você precisa de criar consciência, tá? Essa consciência é o maior presente que você vai dar para você mesmo nesse processo. Então, quando você vê o padrão vindo, ele perde o poder sobre você. Eu vou te dar um exemplo. A sua família inteira é uma pessoa, teve padrões assim de pessoas que traem. Aí você fala, não, eu escolho não trair. Você quebrou o padrão. Quando você quebra esse padrão, o que acontece? Toda a família passa por uma transformação, porque não é você que tá passando pela transformação, essa não é a sua encarnação, aonde você tá aí fisicamente é a sua encarnação. Então, isso vai gerar uma transformação para sua família, porque você disse não para alguma coisa, né? E como que eu posso mudar isso, né? Como que eu percebo? Em primeiro lugar, você vai olhando esses padrões. Por exemplo, no meu caso, eu tive que quebrar o padrão do narcisismo, né? E a minha família inteira, tanto paterna quanto materna, tem esse problema. Então, na minha família, a central é a minha mãe. Então, a minha mãe é a filha mais velha, a minha mãe é a filha que mais sofreu, que cuidou dos irmãos, que sempre foi a boazinha da família, que sempre carregou. Então, assim, a minha avó, quando ela ficava doente, a minha mãe cuidava, e entendeu? Sempre foi assim. E eu sou a filha que vim quebrar o padrão. Então, eu não sou a filha boazinha que vai lá ficar cuidando da mãe, lavar, passar, cozinhar, fazer comida, entende? Não é porque eu não ame a minha mãe, não é porque eu não respeite a minha mãe, mas porque eu vim quebrar esse padrão, entende? Tipo, porque senão eu iria continuar tendo um padrão ancestral de cuidar errado das pessoas. Porque se a minha mãe lá atrás não tivesse sido essa filha boazinha, que cuida, que sempre fala assim pra tudo, o que aconteceria, né? A minha mãe poderia ter sido uma mulher que tivesse trabalhado, ganhado o dinheiro dela, ter sido uma mulher mais bem sucedida, comprado uma casa, um carro, um apartamento, né? Viver a vida dela, ser feliz com as escolhas dela. Então, meio que a minha mãe não escolheu. E eu vim quebrar o padrão, tipo, eu escolho, eu posso escolher. Eu escolho o meu trabalho, eu escolho o que eu quero comer, eu escolho com quem eu quero me relacionar. Então, eu vim mais assim, guiada pelos meus ancestrais para fazer essas escolhas. E como eu tenho isso muito forte comigo, isso incomoda a minha família, né? Incomoda porque ela é a única pessoa que não faz igual todo mundo. Ela é a única pessoa que decidiu romper esse véu. Então, eu realmente deixo desconfortável, entendeu? E a intenção não é deixar desconfortável para eles ficar com raiva de mim. É eles entender que tem uma lição por trás disso. E eu, por várias vezes, tentei trazer essa lição de uma forma amorosa, mas tem pessoas que elas são congeladas, né, no ego delas. Não dá para você conversar. Por isso que é importante, às vezes, você criar outras redes de comunicação, né? Aqui, por exemplo, é uma nova rede que eu criei para poder falar com as pessoas aquilo que eu gostaria de expressar, porque isso faz parte, inclusive, do processo da transição planetária, tá? Então, aqui, eu quero trazer isso para vocês uma ferramenta, que é a ferramenta do Axis Consciousness, tá? A ferramenta do Axis, o que é o Axis, né? É uma ferramenta poderosa de transformação que usa perguntas e processos verbais para dissolver o que está emperrado na nossa energia. Então, não significa de nenhuma crença, tá? Aqui. Você percebe uma mudança e você começa a avançar. Você começa a ir para sua próxima fase da vida quando você começa a fazer essas perguntas.
E toda vez que você faz esses processos verbais, aclaradores do Axis, gente, é uma transformação enorme que começa a acontecer com você. Então aqui eu trouxe para você algumas perguntas para que você faça, tá? Você pode pegar um caderno, você pode anotar essas perguntas e usar também, inclusive, essa pergunta aqui como um exemplo, tá? Das outras perguntas que você pode fazer. Então, você pode criar a sua ferramenta do jeito que você quiser, do jeito que é confortável para você, mas que essa ferramenta ela pode te ajudar a você passar por esse processo com um pouco mais de leveza e limpeza. Por quê? Lembre-se, a sua família, ela não tá consciente. Ela não tá consciente. Você tá consciente. Mas a sua mãe, por exemplo, se você tem uma mãe narcisista, ela não tá. Você vai tentar explicar para sua mãe, ela não vai entender. E aí, se você for tentar explicar, você vai gastar energia, você vai ficar nervoso, vai ficar estressado, e isso vai causando problemas para você. E foi o que aconteceu comigo. Eu tentei ainda explicar, mas a minha mãe não entende. Então, tentar falar isso com a minha mãe, ela acha que eu sou louca, que eu tô inventando coisa, entendeu? É cansativo. Então, tem coisas que você tem que ficar quieto, tá? No meu caso, gente, eu tive que me afastar do meu sistema familiar, porque eu tava tendo muita interferência. Tipo assim, se eu tava fazendo uma live, eles não curtiam, eles não compartilhavam, eles não falavam nada. Mas quando eu ia na casa deles, eles falavam assim, eu assisti uma live sua assim, assim, você falou isso, e isso eu concordo, isso aqui eu não concordo. Entendeu? Tipo, ia numa visita, né? Eu vi lá, que você tava na live, eu vi uma blusinha que você tava assim, assim, onde você comprou aquela blusinha? Sabe? Então era sempre eles vinham falando pra mim e eu comecei a perceber que eles estavam me vendo, eles estavam assistindo, mas não falavam nada. E tava tendo sim uma transformação. Teve gente que usou isso como uma escada para poder subir degrau, para se tornar alguém melhor, mas teve pessoas que ficou com raiva de mim, porque eu tava falando uma verdade ali. Gente, eu tô aqui falando com você. Você sabe com quem eu tô falando? Tem o nome de alguém aqui? Não tem. Mas a pessoa que me assistia, às vezes ficava ofendida, ficava com raiva de mim por algo que eu nem sabia o que que era. E ela descontava aquela raiva em mim daquilo que ela estava sentindo. Então, assim, é um processo bem complicado, né? Eu trabalho com público, eu já sei que eu tenho que me proteger, mas eu tive que fazer muito isso no meu processo. Porque eu comecei a receber tantos ataques, né, por conta de falar essa profundidade, estava incomodando as pessoas, que eu precisei sair, tá? Então, eu vim trazer essas consciências numa nova página, por quê? Porque a minha vida tem que continuar. Independente da minha família me apoiar ou não, de gostar ou não de mim, do meu trabalho, se acredito ou não nas coisas que eu acredito, eu confio, eu sei o que eu vivi, né? Eu sei o que eu vejo, inclusive, conforme eu vou expandindo a minha consciência, tá? Então eu decidi viver a minha verdade, tá bom? Então aqui a primeira pergunta que eu quero que você faça, né? Quando você sentir culpa e limitação. Eu tô me sentindo culpado, tô me sentindo limitado, tá? Então você vai falar tudo que eu decidi que era verdade sobre mim por causa do que a minha mãe disse que eu era. Tudo que isso representa, que me faz sentir limitado, errado demais, de menos, incapaz. Pode destruir e descriar tudo isso agora, por favor? E aí você vai dizer sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, criações, base e aléns. Esse é um processo aclarador do Axis. Vocês podem depois pesquisar, tá, sobre isso. Esse processo aqui, quando você fala isso, você tá mandando uma informação para o universo e é como se tivesse uma equipe espiritual que cuidasse disso e eles buscam dentro dos seus ancestrais, dentro das suas células, moléculas, átomos, tudo que tá te impedindo de ser a sua maior potência, tudo que te impede de você ser o que você veio ser.
porque você se sente limitado, né? Você tá ali bloqueado, tá travado, eu não consigo ser eu, não consigo me desenvolver. Então, eu preciso de saber da onde tá isso. Então, esse processo aclarador vai ajudar a soltar essa energia dentro de você, tá? Uma outra abertura aí para a nova era, tá? Tudo que me impede de receber, ser e ter a consciência, alegria e abundância que estão disponíveis para mim nessa transição planetária de 2026, posso destruir e descriar agora, por favor? Sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povados, criações, base e aléns. Em todos os lugares que você criou crenças, sentimentos, emoções, de que você tem que honrar sua ancestralidade na dor, no sofrimento, no apego. Vamos destruir e descriar tudo isso? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povados, criações, base e aléns. Em todos os lugares que você fica criando, honrando os seus ancestrais, honrando a dor, o sofrimento, os apegos passados, honrando a sua mãe, honrando o seu pai na dor, no sofrimento que eles mesmos ocasionaram para a vida deles, porque você não escolhe a vida dos seus pais. Tudo que isso é e representa para você, vamos destruir e descriar agora, por favor? Sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povo, descriações, base e aléns. Em todos os lugares que você cria na sua mente, nas suas emoções, ficam ligados com a sua mãe, com o seu pai, sabe? Tudo aquilo dali fica dentro de você. Então, aqui, gente, não é sobre você tá ficando louco, você tá acordando, você tá entendendo que você é a sua maior potência, a maior verdade, né? Você é a imagem e semelhança do Criador. Então, quando as pessoas ao seu redor estão dormindo, você está despertando, você está começando a entender que você precisa de ler livro, estudar um curso. Ah, eu preciso de começar a fazer exercício. A minha família nunca teve esse hábito. A minha família nunca teve um hábito de comer bem, de se alimentar bem. Então, aqui eu vou buscando uma consciência de mais leveza, entendeu? Eu vou adentrando isso. E o Axis, nas perguntas, e dentro desses processos aclaradores, ele vai limpando. Então, você vai realmente tendo mais leveza, mais percepções. E entende que essa cura, gente, é um presente para o coletivo do universo. Quando a gente começa a entender essa transição planetária, que não é coisas fora do planeta, né? É dentro de cada um de nós. Então, eu e você que está aqui conectado, você está me assistindo, você tem várias situações dentro de você mal resolvidas, né? Relações que você gostaria de viver e você não está vivendo. Não é porque você é mal, às vezes é porque realmente tem alguém que não torce por você. Tudo que isso é e representa para você, né? Vamos destruir, descriar o que está te impedindo, ou te bloqueando de você dar seu próximo passo. Né? O que te impede de ser a sua maior potência, a sua maior coragem, né? Ser essa pessoa que você veio ser. E tudo que isso é de negativo dentro de você, que está representando a falta de coragem, a falta de ser uma mulher incrível, um homem incrível. Tudo que isso está te limitando, te colocando preso no perceber da sua família. Vamos destruir, descriar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povados, criações, base e elense. Em todos os lugares que você estiver trancado, porque o seu sistema familiar tá validando que você tem que ficar trancado, que você não pode dar um próximo passo, que a sua mãe tá te trancando de forma inconsciente, porque ela tem medo de te perder, porque você talvez seja a filha de ouro ou o filho de ouro da sua mãe. Em todos os lugares que você tá preso na asa da sua mãe, que você tem medo de soltar a sua mãe, de deixar de ser o marido, ou de deixar de ser a filha, a esposa do seu pai. Em todos os lugares que isso é e representa, vamos destruir, descriar agora, por favor? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as sens, curtos, garotos, povados, criações, base e elense. Bem, eu espero que esses processos aqui tragam para vocês clareza, tá? Eu percebi no meu processo, teve um dia que a minha mãe falou para mim,
ela falou bem assim: ah, eu vi que você fez uma live falando de relacionamento, você já tá pensando de novo em casar, em se relacionar? Já deu tudo tão errado, você viu que homem não presta e você vai de novo se relacionar? Aí eu olhei pra cara dela e falei assim: mãe, essa é a sua crença. Eu não penso que o homem não presta. Pra mim, homens prestam. Homens são gentis, são amorosos. Eu conheço muitos homens que são honestos, né? Pessoas que têm consciência. Eu tenho. Hoje eu tô com 43 anos, gente. Então, assim, eu fiquei muitos anos sozinha. Então, eu posso escolher uma relação saudável pra mim. E não é porque a minha mãe acredita que homem não presta que eu tenho que acreditar nessa verdade dela. Então, eu cortei a minha mãe, só que eu entendi que a minha mãe ficava me vendo, que a minha mãe tinha os pensamentos dela e que os pensamentos dela interferem na minha vida. Sim, os nossos pais pensam por nós, tá? E às vezes eles fazem orações, coisas que não são legais. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu tive uma experiência com a medicina sagrada onde um familiar meu fez uma oração desejando que eu ficasse numa cadeira de roda, tá? Teve coisas que aconteceram na minha vida, assim, que não tem explicação, mas, assim, eu fiquei muito mal mesmo, de não conseguir levantar da cama, de sentir, sabe, o meu cardíaco muito pesado, eu ficar pensando, né, que tinha alguém fazendo alguma coisa, e infelizmente eu criar isso dentro do meu campo. Então, assim, esse processo de transição, ele é denso, tá? Ele é denso, mas não é porque tem alguém fazendo macumba pra você, não é porque tem alguém jogando praga em você, entende? É porque você tá vivendo uma emoção e você às vezes não sabe estudar essa emoção. Às vezes você sente raiva, ódio, né, ressentimento, coisas negativas. Eu vou contar aqui um exemplo bem rapidinho aqui pra vocês de uma cura que eu recebi. E eu tinha feito um processo com a energia de Xangô para poder fazer uma justiça divina, né? Porque estava bem pesada a energia no meu campo e eu não estava conseguindo resolver. E aí eu habilitei a justiça divina com Xangô. E quando eu habilitei, o Xangô fez eu tomar ayahuasca. E ele me mostrou na ayahuasca que o problema estava comigo. Entendeu? Então, assim, não era ninguém fora de mim, era dentro de mim. Então eu gerei um atrito enorme dentro de mim e passei por uma justiça divina com Xangô, né? Outro exemplo que eu vou dar aqui pra vocês, que já não era comigo mesmo, né? Eu senti que tinha uma energia estranha no meu campo e era uma pessoa que eu já tinha me relacionado. A mãe dessa pessoa era contra a relação entre eu e ela, tá? E essa mãe decidiu fazer macumba, feitiçaria mesmo, pra me morrer, tá? Pra me deixar esse mundo, porque pra ela era insuportável, né? A ideia de ver eu me relacionar com essa pessoa. E aí veio, né, a justiça divina pra mim e falou: a mãe tá interferindo nas relações, né? Não tem nada a ver com o filho. Então, a culpa realmente era da mãe. E a mãe também sofria com narcisismo. Então, assim, aí a justiça divina vem para poder fazer a limpeza e colocar cada um no seu lugar. Entendeu? Então, assim, se o filho tivesse me contado, né, talvez tivesse evitado alguns problemas, mas o filho também não teve ali a coragem, né, de vir conversar comigo. A mãe ficou me atacando muito tempo, né? Foi bem difícil, foi bem desafiador pra mim, porque como você vai adivinhar que tem a mãe de alguém te atacando? Você nunca vai adivinhar, né? E gerou um baita de um problemão, assim, sofrimento na psique, porque na hora do que você tá passando pelas energias trevosas, né? Vem imagens das pessoas, né? Então, assim, pra quem tá já com a consciência mais expandida, vê imagens, começa a vir pessoas mesmo falando, né? De onde que vem algumas coisas. Então, dentro desses processos da transição, vocês vão vendo que vai caindo os véus. Vocês acham que não tem poderes, mas vocês têm muitos poderes, tá? E todas essas energias que eu citei aqui pra vocês, elas fazem parte da gente. A gente pode acessar a qualquer momento, não é errado, não é pecado, né? Conforme você vai entendendo, né? Por que tem orixá, por que tem igreja, tudo tem um sentido, tudo tem
um porquê de existir, tá? Tem uma chave para você abrir na transição para você ter a sua descoberta. Então, quando eu fui abrindo esses véus, eu fui descobrindo muita coisa. E hoje, dificilmente alguém vai mexer na minha espiritualidade, eu não vou saber, né? Dificilmente alguém vai mexer comigo, eu não vou já acionar alguma espiritualidade para me ajudar. Então, isso, o meu processo, ele começou na pandemia, né? Na primeira pandemia que a gente teve do Covid. Então, hoje, eu já tô num outro patamar de ideias da minha mente. Eu não tenho mais a mentalidade de antes, entendeu? Então, hoje eu trabalho a minha espiritualidade, eu me protejo, eu me cuido. Então, hoje, quando eu falo aqui pra vocês, né, desse processo de transição planetária, é o que todo mundo vive, não é uma coisa exclusiva minha, tá? Só que dessa vez a gente vai passar por processos aqui bem profundo, onde vem todas as doenças que a gente acreditou que é verdade. Sabe as pessoas que leram a Bíblia e aí falou que ia ter o Apocalipse e que no Apocalipse fala do fim do mundo, sabe? É sobre o fim das coisas que já não servem mais, né? Não é o fim do mundo, é o fim daquilo que é negativo, entende? É o fim do ego, dos enganos, da ilusão, da mentira. Então, a interpretação da Bíblia, quando você começa a estudar, se torna um estudioso, quando você está com a frequência mais elevada, você tem uma outra interpretação também, tá? Por isso que lá na Bíblia a gente lê várias vezes aquela mensagem, cada pessoa tem uma interpretação. Então, quanto mais você leva a sua energia, mais interpretação você tem. E toda palavra ela é importante, tá? Independente de estar ou não na Bíblia, todo ser que veio aqui é uma imagem e semelhança de Deus, tá? E para finalizar, eu gostaria que você anotasse aí, né? Por que eu acredito nisso? Então, quando vir um pensamento para você, uma emoção, qualquer coisa, né? Por que eu acredito nesse pensamento? Por que eu acredito nesse sentimento? Por que eu estou pensando o que eu penso? Por que eu penso o que eu penso? Tá? Por que eu sinto o que eu sinto? E por que eu faço o que eu faço? Tá? Faça essas perguntas, anote essas perguntas e sempre faça essas perguntas, deixe elas rodando. Não tenta responder tudo, tá? Faz a pergunta, solta. O Axis, ele ensina muito a fazer perguntas. Então, se eu tô sentindo alguma coisa estranha, por que eu tô sentindo isso? Né? Põe a mão assim, ó, e pergunta, corpo, por que eu tô sentindo essa dor? Por que eu estou sentindo esse incômodo? A quem pertence isso? A quem pertence essa energia? Você pode devolver a energia, quando tiver muito incômodo, eu devolvo essa energia ao remetente com partículas da minha consciência anexada. E isso não tá fazendo mal pra pessoa, tá? Você tá devolvendo pra ela aquilo que ela mandou e que você nem sabe o que é. Então, eu não sei o que é. Então, ninguém tem que se preocupar com o que manda, né? Se você tá devolvendo, tem alguma coisa aqui que não bateu legal pra mim, tá doendo, tá desconfortável, eu vou devolver. Você pode fazer isso, tá? Não é pecado, não é errado. Outra coisa que você pode sempre estar perguntando, né? Eu tô sentindo que tem uma energia estranha aqui que eu não consigo perceber de quem é, né? Se tiver muito, muito, muito negativa, você pode acender uma vela pro seu anjo da guarda, pode acender uma vela para o Arcanjo Miguel para poder fazer banimento de energia, tá? Você pode acender uma vela para os orixás, pedir para eles orientação, fazer perguntas. Você pode fazer, você pode falar, contar, explicar, porque, gente, tudo tá dentro de você. E dentro da transição, eu estou aprendendo a cortar algo que já não serve mais, é consciência. E vocês vão vendo essa consciência acelerar, acelerar. Vocês vão ver muito isso esse ano, tá? Então, é que nem teve o carnaval. Aí já tem algumas previsões que tem muita gente falando, né? De vai ter uma nova pandemia, vai ter doença, vai ter não sei o quê. Aí você fala, meu Deus, as pessoas já estão criando novamente problema, né? Mas e aí? Tem solução também, tem muita coisa boa acontecendo. Ao mesmo tempo que acontecem as coisas negativas, também tem as positivas, né? Qual é o seu foco? Aonde você está focado? Entende? Então é sobre isso. No meu caso,
que nem eu contei aqui os 2 depoimentos, eu descobri que a minha mãe estava tendo interferência. A minha mãe estava fazendo orações contrárias, com raiva, achando que eu estava fazendo macumba para ela, sabe? Essa mãe do meu ex também estava fazendo coisa, porque não era eu, não era ele, entende? As nossas mães interferindo, porque não estão conscientes. Então, ali, fazendo orações contrárias, fazendo trabalho, buscando centros, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, gente? Porque todo mundo que tá aqui tá para fazer os nossos trabalhos. Então, se uma pessoa tá ganhando consciência, ela não vai deixar a outra vir sacrificar. Então, assim, por exemplo, a minha mãe, eu sei que ela não tá consciente. Então, quando eu vou fazer as minhas orações para minha família, por exemplo, eu tenho uma mania, tá? Já peguei porque eu sei que eles não estão conscientes. Então, eu falo tudo que a minha mãe enviou de energia para mim, né? Todos os pensamentos, sentimentos, emoções, formas, pensamentos, eu desmaterializo, eu cancelo, destruo, descrio, anulo. Por quê? Nem sempre são pensamentos bons, tá? Não, nem sempre, quando eu vejo um desconforto muito grande, eu falo, ó, tudo que a minha mãe tá trazendo para mim de consciência, pensamento, sentimento, emoção que não é meu, que não me pertence, que a minha mãe tá interferindo na minha vida, eu cancelo agora, em todas as dimensões, multidimensões, linhas de tempo, localização. Porque ela não tá consciente, você já sabe que a sua mãe não tá. Então você tem que cancelar, porque a interferência às vezes da mãe, do pai, pode sim pegar no teu campo. Tá? Você tá aqui, você fala, eu tenho um campo mental, né? Só que você veio das células da sua mãe e do seu pai. Então, os pensamentos que o teu pai e a tua mãe têm interfere também na sua vida, tá? Saibam disso. Infelizmente, interfere. E atualmente, nesse processo dessa transição agora, eu tenho feito curas tanto com a minha mãe quanto com o meu irmão. Os dois têm um transtorno narcisista. Então, todos os dias eu faço processos de axis com eles. Todos os dias. Virou um hábito para mim. Isso não é tá fazendo magia, não é machucar meu irmão e nem minha mãe, entende? Mas é eu entender que eles não têm consciência e que eu não aceito mais a consciência deles interferir na minha. Então eu acendo vela, eu peço ajuda para espiritualidade, porque tá difícil para eles, tá? Só para vocês saberem, eles criaram muito karma, muito pensamento negativo, né? Como eu sou uma pessoa que eu tenho crenças assim, que eu acredito em orixá, né? Eu acredito numa espiritualidade, né, que atua fora de nós para poder ajudar. E a minha família não acredita, entendeu? Então vem contra, né? E eu me posiciono. Eu acredito, eu gosto, me respeita, é meu lugar, entendeu? É sobre você, o que você acredita que é verdade pra você. Essa verdade machuca alguém? Não machuca, é a minha verdade. Me faz bem, me cura, me traz muita coisa boa, tá? Então, se te faz bem, se te traz alegria, né? Se faz você crescer, por que que eu vou acabar com isso? Então, eu cancelo, eu começo a cancelar os pensamentos da minha mãe, cancelo, porque ninguém tem que exercer poder sobre a gente, tá? Então, eu espero que esse vídeo traga para vocês clareza, tá? Clareza emocional. A intenção aqui é fazer com que essa transição planetária traga uma consciência muito grande para você. O narcisismo familiar existe, o despertar espiritual é real, tá? As ferramentas, elas são reais, elas são verdadeiras. Tudo isso que a gente tá vendo aqui de consciência é real, não é inventado pela minha mente, entende? Tipo, é algo que todo mundo tá vivendo. E aí você vai percebendo no seu decorrer dos seus meses como que você tá. Então, crescer, gente, evoluir, amadurecer, é um processo que dói. Ele não é um processo confortável. Porém, é você, depende de você. Como que você está vendo o seu mundo? E conforme a gente vai melhorando a nossa visão, nosso ponto de vista, e a gente vai usando os nossos processos, isso vai limpando o nosso campo, tá? Que você possa usar os processos do Axis. Caso você sinta que a minha energia ressoa com a sua, que você precisa fazer uma limpeza espiritual, você não sabe, você tá chegando agora, né? Eu faço mesas quânticas, faço limpezas espirituais, eu trabalho com mentorias de feridas emocionais, caso você também esteja precisando de expandir a sua consciência.
Tem um link aqui embaixo, você pode clicar e a gente agendar um horário de atendimento para você e te ajudar na sua limpeza, tá bom? Um beijo para você que ficou aqui até agora. Curta esse vídeo, por favor, compartilha com seus amigos e familiares e, por favor, deixa aqui um comentário, o que você achou de tudo que eu falei, fez sentido para você, você tá passando por isso, tá sendo leve, tá pesado? Conta um pouquinho de você para mim, eu vou adorar saber sobre você também, tá bom? Um beijo para você, fica com Deus.